A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Espaço de diálogo que quer colocar em enlevo os traços culturais de um povo, a identidade marcante de uma gente. E, acima de tudo, colocar em debate, em discussão, a nossa cultura em suas múltiplas dimensões e formas de expressão. No encontro de hoje, que vai ao ar terça-feira, às 21h30, nós recebemos a professora universitária com mestrado e doutorado na área de desenvolvimento e meio ambiente, que é arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, a nossa UFSB. Ela é escritora, ilustradora, uma mulher de múltiplos talentos. Estou falando da minha querida amiga Silvia Quimo Costa. Silvia, querida, muito obrigado pela sua presença. Você que já é parceira dos nossos trabalhos literários junto da editora Via Literário, você que é poeta, você que é tanta coisa, uma mulher múltipla, potente, e está aqui conosco para falar um pouco sobre a sua obra. Silvia, aquela pergunta que inicia todas as conversas aqui no nosso programa. Quem é Silvia Quimo? Ela por ela. Bom, Silvia Quimo é mãe, né? Eu sou mãe do Lucas. Hoje ele tem 25 anos, ou seja, eu fui mãe muito cedo. Né? E eu gosto de comentar isso, falar sobre isso, porque o primeiro livro que eu escrevi, né, na verdade eu ilustrei e escrevi, né, então eu ilustrei para escrever, eu ilustrei para ele, né? Maravilha. Então foi o livrinho Magia dos Sonhos, que eu ganhei um concurso literário pela Universidade Federal de Viçosa, onde eu estudava, né, arquitetura e urbanismo, e esse livro foi premiado com a publicação. Então eu gosto sempre de dizer que eu sou a mãe do Lucas, porque ele inaugura esse universo, né, esse passeio pela literatura, né? Inicialmente infantil, e hoje eu já escrevo para o público infanto-juvenil e também jovens adultos, né? Eu costumo dizer que as histórias foram crescendo, né? O Lucas foi crescendo e aí as aventuras, as histórias foram Ai, crescendo que com ele, foram legal. ganhando maior complexidade. Então eu venho me aventurando pelo universo literário há cerca de 25 anos, né? Larga experiência. Lógico, eu não consegui, né, gente, escrever um livro por ano ao longo desses 25 anos, em função de né, diversas coisas, trabalho, mestrado, doutorado depois, concursos públicos, né? Essa vida da gente de servidor, né, de professor, servidor público, né, muitas aulas e pesquisas, enfim. Mas eu tenho conseguido publicar, né, assim, nesses últimos 5 anos eu consegui publicar uma quantidade considerável de títulos, né? Em 2020 saiu Filhas da Deusa dos Mil Nomes, que é um livro juvenil, jovens adultos, né? Esse não foi publicado pela editora Via Literário, ele foi publicado pela Ela Editora, e depois pela Via Literário vieram outros livros juvenis, também jovens adultos, em 2021, que foi o Colibri, Suindara, e o Infanto Juvenil, que todo mundo ama, adora, lê, já até esgotou, tem que mandar fazer mais livro, que é o Portas e Gatos. Maravilha. Nós vamos ver cada uma dessas obras comentadas pela autora. Silvia, e essa inquietude que te move e que faz com que você consiga transitar, né, do universo acadêmico, na dureza dessa coisa técnica da pesquisa, das estruturas, quadros, planos, enfim, e te leva ao mesmo tempo para a leveza dos mundos da literatura fantástica, da imaginação. Como é esse trânsito, né? É algo natural ou essa literatura é um espaço de refazimento, um lugar de introspecção, um lugar de busca por quietude? Como é que é isso? É exatamente o que você pontuou. Esse é o meu lugar de introspecção. É o lugar que eu me desligo de tudo, que eu me desligo do trabalho, das aulas, né, do preparo das aulas, da dureza, às vezes, da pesquisa, porque a minha área de pesquisa é uma área que vai muito para essa área da arquitetura bioconstruída, da engenharia do material, então é uma área mais dura mesmo, mais técnica, e é onde eu descanso a minha mente, né? Então, eu vou para esse lugar do mundo fantástico, e é isso mesmo, meus livros são na categoria fantasia, viu, gente? E vou transitar por lá. Mas eu não me desconecto da arquitetura. Imagina. Eu não me desconecto da arquitetura. Por quê? Porque toda a concepção de cenários, por mais fantásticos que sejam,
estão todos alinhados, né? Estão todos assim, todos têm base no mundo em que a gente vive. Então, os meus livros, em termos de descrição dos contextos urbanos, das edificações, como elas são, que materiais são utilizados, que formato que aquelas edificações têm, e sempre um link muito grande com a natureza, né? Eu amo as formas orgânicas da natureza, né? Então eu trago muito para esse universo fantástico de criação dos cenários dos meus livros, casas que têm formatos de folhas, né? Coretos constituídos de asas de libélulas. Então, ruas que são orgânicas, que são sinuosas, como o caminhar de uma serpente. Então, tem sempre essa quantidade de analogias e também de, literalmente, como se eu transformasse alguns elementos da natureza em elementos construtivos, né? E materializassem ali. Então, eu não consigo também fugir da Silvia, arquiteta, pesquisadora, nas minhas aventuras, quando eu componho esses universos fantásticos, porque a minha essência, é a minha raiz, né? Eu não consigo me ver numa profissão que não fosse a de arquiteta e urbanista e também que não fosse de pesquisadora na área de meio ambiente. Eu não consigo me ver desconectada disso. Então, isso também está presente nos meus livros. Então, ao mesmo tempo que essa coisa da introspecção, do desligar do mundo real, da dureza que às vezes o mundo nos traz, né? Em tantos aspectos, também é uma maneira de eu ver a arquitetura de maneiras completamente diferentes, assim, de materializar projetos de repente inexistentes ou que não seriam possíveis de serem construídos, né, edificados na nossa realidade, não por enquanto, né? Quem sabe Quem tecnologicamente no sabe, em futuro, né? breve. E aí eu transito, eu vou para esse lugar. E claro, né? Lógico, gente, eu costumo dizer que nada surge do além, assim, baixo. Não é bem por aí, né? Então, além de toda essa coisa de eu estar vinculada à minha formação acadêmica mesmo e explorar isso nos cenários fantásticos que eu crio nos meus livros, eu também me baseio em outros livros de ficção científica ou de fantasia, em séries, eu amo séries, então eu estou sempre ligada nas séries que vão saindo, que abordam todo esse mundo fantástico, né? Eu uso como inspiração aquilo ali, né? Porque não tem nada mais poderoso do que para te fazer visualizar e escrever do que a imagem, né? É por isso que geralmente, antes de fazer os meus livros, criar as minhas aventuras, os personagens do cenário surgem primeiro. E aí eu materializo através da ilustração. E a partir daí é que a história vem. Aí se passa na minha cabeça como se fosse um filme. Então vamos mostrar para o nosso público agora os seus livros. Não está necessariamente na ordem cronológica, mas estamos aí com vários exemplares dos trabalhos de Silvia. Fala um pouco de cada um deles. Esse aí vai sair agora, tá? Tá no forno, já na gráfica, pela editora Via Literário. É minha nova aventura juvenil, que é o Relicário de Almas. E aí tem essa aí a capa frontal, onde está escrito Relicário de Almas, e tem a orelha, né? Então a personagem principal, que é a Yandra, ela tá aí na orelha do livro, tá, gente? Então é uma aventura super divertida, super legal, para público a partir dos 14 anos, mas nós jovens também, claro, assim, claro. nós jovens também adultos podemos ler, tá, gente? E tá super divertida. Olha só, dizer também da importância e do privilégio, né, que é ser ilustrador do seu próprio texto. Como é isso? Me fala, porque tanta gente te procura para você fazer o seu primoroso trabalho de ilustração. Eu posso dizer isso, tá, para sair um livro nosso, e nosso porque as ilustrações, né, primorosas de Silvia, coisa muito boa que ela fez com muito carinho. Então, tanta gente que consegue ver aquilo que idealizou nas letras, nas palavras, através das imagens, tanta gente que gostaria de estar nesse lugar, de reunir essas duas habilidades, e você tem. Como é que é fazer para você? Como é que é fazer essas ilustrações para os outros? Vamos lá. Então, fazer para mim é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? Porque, como eu disse, é como se um filme passasse na minha cabeça, eu tiro a foto, eu congelo aquela cena e aí eu desenho. Perfeito. Então é muito mais fácil para mim criar as ilustrações, criar os personagens, né? Eu sei exatamente
as cores que eu vou usar, luminosidade, tudo isso Tudo já tá bem lá, né? pensado. Quando eu vou ilustrar para outras pessoas, o que acontece? Se é um livro infantil, o livro infantil geralmente ele tem um pouco texto, né? Um parágrafo, no máximo 4 linhas, estourando 5, às vezes um pouquinho mais. É, e aquele pequeno texto, ele traz exatamente a descrição do que precisa ter na ilustração. Esse é o livro mais tranquilo, né? É o livro que fica mais legal de ilustrar. É o livro infantil, que vai ser para as crianças entre 4 e 8 anos, né? Porque 4 e 7 anos, que seria essa galerinha que está no processo de alfabetização. É. Então, aí o que eu faço? Eu leio o texto daquela página e eu construo aquele cenário que aquele pequeno trecho está me dizendo. Então, aí vai a composição de fundo, vai o personagem principal, os primeiros desenhos são enviados para as autoras e para os autores, aí eles veem, não, mexe aqui, mexe ali, trabalha o personagem mais assim. Então, a gente vai construindo dessa maneira. Quando é um livro indo quase para o infanto, né? Ou seja, a partir dos 8, 10 anos, em que você tem mais texto, menos ilustrações, e aí você tem muitos elementos no texto, a ilustração fica mais complexa. Não imagino. E aí, onde está a dificuldade? Às vezes, quem escreve o livro como eu escrevo, como você escreve, porque é a mesma coisa para nós. Passa um filme na cabeça. Sim. E a gente tem a nossa maneira de enxergar e de visualizar o que a gente está escrevendo. Então, quem escreve o livro tem isso também. Enxerga aquela cena, enxerga aquele contexto, né? Aquele contexto ali, e aí manda para o ilustrador. Quando o ilustrador também é escritor, facilita, porque eu consigo transitar pelo lugar que o autor ou a autora transitou na hora de escrever aquele texto, mas ainda assim, às vezes, dá umas complicações, porque às vezes o autor pensou, mas eu queria que mostrasse isso, e aí eu tenho que dizer, olha, mas não tem como fazer assim, porque vai ficar muito carregada a ilustração, Sim. lembra que tem muito texto, então a gente tem que focar em algum ponto específico principal do texto, para poder não ficar muito pesado, não ficar incoerente. E aí eu costumo dizer que esse tipo de ilustração para um livro em que eu tenho mais texto, ela é mais difícil, né? Para eu conseguir chegar naquilo que a autora ou o autor pensou, né? E dizer, não dá para botar tudo, mas vamos botar o principal, vai ficar legal. Essa conversa aqui, gente, vai servir também para autoras e autores que estão pensando em fazer as suas ilustrações entenderem essa dinâmica, né? O Isso. ilustrador também interpreta a imagem e o ilustrador tem a compreensão técnica, né? De diagramação, todo esse processo que envolve. E às vezes há um tensionamento, o autor puxa Tem, para lá, puxa para cá. Mas vamos tem. ver mais imagens, vamos ver nosso programa de 30 minutos. Dá para falar da obra toda de Silvia? Ah, Não, aqui é para a gente falar um gente, pouco. Então, esse livro, ele saiu em 2020, ele não é pela editora Via Literário, tá? Ele é um livro, chama Filha das Deusas dos Mil Nomes. Foi um livro que eu escrevi na época da pandemia e depois de 10 anos que eu escrevi. Porque o último que eu tinha escrito e publicado pela Via Literário foi o Caçadores de Quimeras, que você já leu. exato. E aí, lógico, gente, não deu, como eu falei, não dava para escrever todo ano um livro. Nessa vida Não acadêmica, tem, nessa não tem coisa toda. fôlego para É. isso, não é muito trabalho, é muita coisa. E aí, então, eu fiquei uns 10 anos sem escrever, e veio a pandemia, e além de todo o trabalho que era remoto, não que estivesse sobrando tempo, viu, gente? Porque durante a pandemia nós Trabalhamos trabalhamos muito. feito malucos, mas, enfim, foi um momento de que eu sentia muito, todos nós sentimos, né, Rafa? Muita angústia. Era uma sensação de sufocamento por estarmos presos dentro de casa, confinados, e de sufocamento por estar vendo o que estava acontecendo no E a mundo. A incerteza sobre a própria incerteza, sobrevivência, isso, né? doía, era uma coisa que doía muito na gente, né? E tinha toda aquela coisa também do contexto político que vivíamos, e Exato. muita discussão sobre as questões climáticas, e sobre a discussão se a pandemia era fruto das mudanças climáticas, a gente Toda essa sabe que discussão. tinha toda essa discussão. Então, eu escrevi Filhas da Deusa dos Mil Nomes, que é um universo utópico, que se passa daqui mais ou menos uns 500 anos, em que o mundo acaba e que é uma sociedade toda construída por mulheres, né? Lógico que
Tem escritos, tem literatura similar à temática? Tem. Mas o meu é na literatura fantasia, né? Então é outra, É outra. é outra pegada. Então, assim, é um livro super legal. E na abertura de cada capítulo tem uma ilustração em escala de cinza que ainda foram elaboradas em aquarela. Então, gente, é uma Então, assim, preciosidade. Tá no mercado ainda esse livro? então, eu acho que já não tem mais. Eu tenho apenas umas 2 edições dele, mas eu acho que no site dessa editora ainda deve ter Ainda algum encontra, né? exemplar. Mas eu acredito que não. Eu fiquei depois de trazer esse livro para Via Literário, né? Quem Mas sabe, hein, um lançamento. quem sabe? Mas o custo de produção dele é muito alto, Eu imagino. E né? aí é para que vocês entendam também, vocês, nossos telespectadores, ao adquirir os livros que constam, né, de páginas coloridas, além da capa, que de fato custa mais caro, Muito porque é todo mais, um trabalho, né, que muito mais. envolve não apenas a impressão desse livro É. colorido, mas esse trabalho de elaboração das ilustrações. Vamos ver mais imagens? Rafa, coloca para a gente, se puder, divide tela, para a gente poder continuar falando sobre a obra de Silvia Kimo e os seus trabalhos de ilustração. Esse aí é uma delícia. Esse livro foi publicado pela Via Literário em 2005. Eu estava recém chegando aqui na região de Ilhéus Itabuna. Eu cheguei em Ilhéus Itabuna em 2004. Então, tenho 20 anos de Ilhéus, viu, gente? Já me considero baiana, viu? Eu sou mineira, mas eu me considero baiana. E esse foi um dos primeiros livros que eu publiquei com a Via Literário. É uma aventura infanto-juvenil super bonitinha, que eu acho que a Via Literário ainda tem exemplares dele. Mas ele é uma historinha super legal para quem saiu da alfabetização e está lá com seus 8 até mais ou menos 12 aninhos. Depois, a partir dos 12 anos, ele já fica muito infantil, Entendo. tá? Então, ele é para quem saiu da alfabetização e está começando a trabalhar textos um pouquinho mais complexos, né? Então ele é uma aventura super, super bonitinha, super legal. Você pode conferir as obras de Silvia Kimo no site da editora Via Literário, viaeditora.com.br. Silvia, e as suas redes sociais? As pessoas que querem contactar você Sim, para prestação de serviço de ilustração ou para falar sobre sua obra, enfim. vamos lá. Hoje eu tinha um monte de rede, viu, gente? Agora eu só tô com Não sei como é que você porque dava não. conta, era tanto Instagram de Que Silvia. não, pois é, aí eu vi que não dava conta ter aquele monte de Instagram. Então eu tenho um Instagram agora, que é o Silvia Kimo Costa, ponto ilustrações, tá? Então lá tem as feiras que eu participei, as fotografias, tem todo o meu catálogo de ilustrações, desde aquarelas até a ilustração digital, que hoje eu trabalho mais com a ilustração digital. Tem as ilustrações do livro do Rafa, É viu? Então estão todas isso. lá, tá? E também tem as capas de alguns livros. Às vezes aparecem algumas poesias lá, porque eu andei passeando pelo universo poético, né, em 2022, e aí eu tenho um livro de poesias que é o Transbordo, né? De vez em quando ainda produzo algumas, mas agora eu já estou de volta nesse universo da escrita contínua, né? Então eu não estou mais trabalhando com poesia diretamente, não. Participando, né? Eu participei desde a da Antologias, antologia que vai sair, que vai ser pétalas lançada e agora lâminas. no dia 14, né? Pétalas e Lâminas. Então tem 2 Isso. poemas meus lá e o livro está super bonito. Enfim, é isso. Então hoje eu estou só com essa rede que é o Silvia Kimo Costa, ponto ilustrações, né? Que está lá no Instagram, dá uma conferida no trabalho, segue lá. Quando dá, viu, gente? Não é sempre não. Eu estou sempre postando ilustração nova. Agora eu estou com essa sequência de ilustrações que é a divulgação do livro Sim. Relicário de Almas. Então, eu estou com a sequência das criaturas de Oca, né? Então, tá lá. São personagens lindíssimos, fantásticos, Bacana. que eu acho que vocês vão curtir bastante. E vão continuar vendo os livros de Silvia Kimo e já já chegam também as obras que ela ilustrou a título de exemplo de alguns Ah, autores. esse aí é o Laile e as Estrelas. Laile e as Estrelas eu escrevi em 2005 e submeti ao concurso de literatura infantil da Universidade Federal de Viçosa, O mesmo que você escreveu para o que Lucas. o mesmo que eu tinha escrito para o Lucas. Ah, E aí eu ganhei também como prêmio uma publicação do livro. que legal. E eu já não tenho mais. Eu não tenho nem o Edição, meu exemplar. edição Já esgotada. foi. Eu teria que eu teria que comprar da editora Para para refazer. refazer, porque eu não tenho mais. E esse livro é muito bonitinho, todo trabalhado, todo colorido, viu, gente? As ilustrações são todas em aquarela. Que Ele é muito bonitinho.
Vamos ver mais livros. Nós estamos, assim, acelerando o ritmo, porque conversar com essa mulher em 30 minutos é uma missão impossível, Não, e gente. eu falo demais, né, gente? Não tem condição. Nós temos 2 edições de Pássaros Místicos, Místicos, né? isso, Colibri e Suindara, que foi essa coisa de eu começar a escrever, que não para infanto, né? Ou juvenil, mas jovens adultos. Então são 2 romancezinhos aquíssimos com açúcar. Aquíssimos com açúcar. Na categoria fantasia, e que foi quase que um exercício mesmo dessa escrita diferente da escrita infantil e infanto-juvenil e juvenil. Então, ele segue um pouco, ele vai na sequência do Filhas da Deusa dos Mil Nomes, assim, vai carregando um pouquinho mais. E foi legal, foi bem legal essa experiência. Foi a fase de eu escrever Aguinha com Açúcar. Adoro, adoro E aí, minhas. Suindarei? Que é da mesma Da sequência, mesma né? Então sequência. são histórias de 2 heroínas, né? No Colibri é a Violeta e no Suindara é a Margarida. E é bem legal, né? Então, no Violeta a história se passa parte em Salvador e parte em Barcelona. E no Suindara a história se passa em parte em Belo Horizonte e em parte aqui na Chapada Olha Diamantina. só, ela só escolhe lugares Ah, maravilhosos, gente, né? então. E um capítulo à parte é que cada livro é uma persona, né? Vocês É, estão vendo assim a força, né, de como Silvia se expressa e como sua literatura é construída, e a obra reflete muito isso. Então vale a pena. Confira no site da Via Literário e nas outras plataformas para ver os livros das outras editoras, o quanto a literatura de Silvia conversa muito sobre quem ela é e a visão é. de mundo que ela tem. Então vale muito a pena conferir. Mais imagens. Aí, Caçadores de Caçador Quimeras. de quimeras. Esse é o que a galera adora. Portas e Gatos e Caçadores de Quimeras sai assim, o povo curte mesmo, compra mesmo, adora e tá esgotado. Eu não tenho mais, eu tenho o meu. Bora, Ageno Gaspareto, fazer mais uma Não, eu edição, acho que Ageno Caçadores de Gaspareto. Quimera, a Via Literário ainda tem. Agora, Portas e Gatos não Não tem tem mais mais, não. não, tem não. Acabou, viu, gente? Põe aí, Rafa, Portas e Gatos pra gente. Eu quero contar uma história bacana sobre ele. Tá ali, Pássaros Místicos, Pássaros a Místicos, tela Portas e dividida. Gatos. E Olha aí, aí, Portas Portas e e Gatos. Gatos. Eu estava contando aqui em off para a Silvia que nós fazemos os clubes de leitura nas escolas públicas, né? E o professor Agenor Gaspareto, um grande incentivador da leitura, nos concede títulos das publicações da Via Literária para poder fazer circular entre os estudantes, para estimular a leitura, e, enfim, fazemos rodas de conversa com escritores e entreguei Portas e Gatos para um grupo de estudantes, circulou e chegou na mão de uma aluna e, assim, na hora de devolver o livro, ela me disse assim, professor, eu estou tão imersa nessa leitura, eu estou tão mergulhada nisso, eu não posso devolver esse livro agora. E aí eu, com o coração partido, porque eu não podia, tinha que fazer circular. E aí eu disse assim, olha, fique com o livro, mas se comprometa comigo em fazer um comentário desse tamanho envolvimento para passar para a autora. Porque esse é o maior reconhecimento que a gente pode Ah, ter, com não é? certeza, eu fico feliz demais. Olha, eu costumo dizer assim que, gente, Portas e Gatos foi um livro que eu escrevi no verão de 2021, 2022, em janeiro. E foi um livrinho que eu escrevi porque uma de minhas leitoras, que adora Caçadores de Quimeras, que chama-se Lara, né? Hum, Ela é filha da professora Lícia, da UESC, tá, gente? E aí, ela porque queria que eu escrevesse uma continuação de Caçadores de Quimeras. Mas Caçadores de Quimeras, a aventura termina ali. Não tem gancho para a para continuação. continuar. Mas ela queria tanto uma nova aventura que aí eu falei, A autora vou deu um jeito. sentar e vou escrever uma aventura para Lara. Então, a personagem principal do livro chama-se Lara. Lara, você é uma privilegiada, Lara. E obrigado por ter dado esse start, né, para que Silvia nos presenteasse com essa obra que já está influenciando outras tantas pessoas, tá Com vendo esse testemunho? certeza, exatamente. Agora, gente, Relicário de Almas tem continuação, tá? Para depois ninguém dizer para mim que eu escrevo as aventuras e que eu deixo no final com gostinho de quero mais e que eu Ah, não continuo. Então, Relicário de Almas tem gancho no meio da aventura e lá no finalzinho para continuação. Então, fiquem ligados tá no chegando aí. livro que está chegando e quando terminar vocês vão ficar enlouquecidos para saber o que acontece, porque tem continuação da aventura. Então, olha só, para acompanhar a construção e o passo a passo, vai lá nas redes sociais de Silvia e acompanhe quando ela for disponibilizando ilustrações gradativamente para deixar esse gostinho de expectativa. Mais imagens. Passa aí pra gente, Rafa, mais algumas imagens. Magia dos sonhos. Olha só. Então, esse foi o livro que eu escrevi
quando eu estava grávida do meu filho Lucas, né? E esse menininho lourinho aí que aparece era como eu imaginava que ele seria, né? No final das contas, ele era exatamente assim quando eu era Olha só, criança, tá, gente? E esse foi o livro que eu ganhei lá no concurso, foi meu na primeiro UFV, né? livro da UFV. Ele é todo colorido no lápis de cor. É Um trabalho muito, de esmero muito, da mãe pro muito filhote mesmo, hein? bonitinho esse livro. Também já não tenho exemplar quase nenhum, exceto a não ser o meu. Então, quem quiser adquirir, vai lá no site da editora UFV, que está disponível esse livro. Ele é super bonitinho. E é um livro para quem está na alfabetização, né? Então, é aquele livro que tem pouco texto Mais e imagem. mais imagens. Bacana. E assim, agora vamos pensar Ah, nesse seu trabalho. Catiana sim! esteve aqui com a gente recentemente, falou com muito carinho do seu cuidado, da sua sensibilidade, da forma como vocês conversaram. E aí, fala um pouco dessa experiência do livro de Cátia, mas também dessa relação que você já vinha falando sobre Sim, olhar respeitosamente o texto do outro e trazer essa isso. identidade. Não, ilustrar o livro de Cátia foi um presente, né? Porque todo mundo é muita gente. Quem não leu, leia. E eu prefiro Não é, eu gente, prefiro gente, gente, ela é mas uma todo fofura. mundo é muita gente. Gente, Então, não é um livro só para quem está na alfabetização, não é um livro só para criança. Então, se você, criança adulta como eu, leia esse livro, porque você vai se encantar e vai se maravilhar com esse mundo que a Kátia criou, tá? Então, essa personagem foi criada. Quando eu pensei na personagem, eu pensei na Kátia, funcionou lá mesmo. nela mesma. Então, essa menininha é literalmente a cara dela. Que bacana. E tá super bonitinho o livro, viu, E tem mais gente? um, vamos ver? Tem mais um livro ilustrado. Ah, Lu, hashtag Partiu Ilhéus. partilha. Esse é de Lu Oliveira. Foi um livro também que eu fiquei muito feliz de ilustrar. E foi um desafio, porque a Lu queria fazer uma releitura dos personagens do sítio e queria trazer para a realidade do contexto baiano, Uhum. né? E aí ela falou, Silvia, eu quero um Visconde, eu quero uma Emília, com bonequinhos, que eles são bonequinhos mesmo, né? Mas eu quero que sejam bonequinhos de pano, de pele negra, né? Então a gente fez essa construção desses personagens, dessa adaptação para o contexto, para a realidade do povo baiano mesmo, né? Das nossas origens aqui, né? Africanas. Então, foi um livro que foi uma alegria também. E foi uma alegria do ponto de vista da arquitetura, porque, oh meu Deus, para ilustrar esse livro, lá foi Silvia subir ladeira, descer ladeira, tirar foto de igreja, tirar foto de não sei aonde. Porque eu precisava revisitar Exato. o patrimônio arquitetônico, cultural e arquitetônico de Ilhéus, né? Uhum. Para desenhar as edificações para compor esse livro que ela escreveu, que é o hashtag Partiu Ilhéus, que ela vai Bacana. falando dos pontos históricos de Ilhéus e contando a história de cada ponto. Então, esse é o primeiro livro, né? A Lu parece que vai escrever mais um, porque Ilhéus tem um monte de lugar para ver, né? Então, ainda faltam mais lugares ainda. Eu ainda vou tomar fôlego para ilustrar Vai esse continuar segundo. subindo e descendo Vou ladeira. continuar descendo, subindo, descendo ladeira e para ilustrar esse segundo livro de Lu. Maravilha. E esse aí, junto com Portas e Gatos, está entre os campeões de venda da Via Literária. Então, se você quiser presentear alguém com um livro que fale sobre Ilhéus, joga aí no viaeditora.com.br, você vai ver Partiu Ilhéus, ilustração de Silvia Kim. Silvia, já estamos sendo avisados que o nosso tempo está Tá acabando. acabando. E aí Toda, eu queria, toda vez é assim, né, Rafa? Eu venho aqui, falo, o tempo acaba. de repente, uma tela azul pisca. Pisca. A gente já vai sabendo que chegamos ao fim. Eu queria que você repetisse suas redes sociais para as pessoas Sim. acessarem. Gente, hoje eu estou apenas com o Instagram, @silviaquimocosta.ilustrações. Dá uma checada lá, tem as ilustrações super lindas, muitas fotos minhas passeando nos eventos e também trechinhos do livro Relicário de Almas, que logo, logo está chegando e vai ser lançado na Flicaré, é E isso? na Flica, Na Cachoeira Flicaré e também. na Flica em Cachoeira, agora em outubro. Então, Então, fiquem outubro, ligados. mês das festas literárias, o setembro, final de setembro, início de outubro, o mês de novembro, você vai encontrar a Silvia Kim por lá. Silvia, queria que você deixasse uma mensagem para essa turma que está escrevendo, para essa turma que está ilustrando. Você, do alto Galera, da sua nossa, experiência, como é que nossa, então, você... galera, é assim mesmo. Experimento, né? Experimentação, tá? Começar a ilustrar não é fácil. Então, a sugestão que eu dou é a seguinte: antes de apresentar o seu portfólio para algum outro autor, escreva uma historinha e ilustre você, que foi assim que eu comecei.
Porque assim você pega a segurança dessa leitura do texto, de como você transporta o texto para a imagem. Então, essa é a sugestão que eu dou. Né? Então, para quem está começando, querendo se aventurar por esse universo da ilustração para outros autores, comece escrevendo e ilustrando para você primeiro. E depois a gente você pode partir para começar a apresentar o seu trabalho. Vou avisando logo, ele não dá muito dinheiro, não. Dá Mas trabalho. dá alegria, dá trabalho e alegria, mas muito dinheiro não dá, não, viu? Mas Mas está valendo. E eu acho que essa conversa leve, agradável, descontraída, traz também uma densidade teórica, conceitual que permeou todas as intervenções que Silvia fez para a gente. Silvia, muito obrigado. Quero te eu que agradecer mesmo a sua agradeço. presença, o seu trabalho, a sua parceria. E dizer para você que nos acompanha que o nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI, através das suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app e pela TVC. Esse foi o Naquela Mesa Entrevistas, que você já sabe, é sempre feito para você.